Eu fico feliz quando um irmão vem aqui na frente contar o testemunho do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz tantas coisas por nós. Mesmo muitas das vezes nós errando, sendo ingratos, mas o Senhor, Ele vem com a sua doçura, com o seu amor. E Ele ouve aqueles que o clamam. A palavra do Senhor diz, né, que aquele que clamar o Senhor, Ele vai ouvir. E como a dona Cristina falou aqui das orações de segunda-feira, né? O Senhor, Ele tem feito grandes coisas. E quando eu sempre falo que para nós termos resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes, né? E a partir do momento que a gente se coloca diante do Senhor de uma forma diferente, né? Se sacrificando muitas das vezes, né? Para vir e clamar ao Senhor, não tem como, igreja. O Senhor, Ele é fiel. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 32, versículo de número 1. Êxodo 32, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Enquanto isso, Moisés lá no monte. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Meu Deus. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o seu povo. Lembre-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei
toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravada fora escrita por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então ele lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe 1000 ouro, e eu o joguei fora, e o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhe também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou seu filho, seu irmão, de modo que o Senhor o abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Então Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoe-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Amém? Palavra forte. Uma história que nós conhecemos, né? E todos sabem que Deus, ele livrou o povo do Egito, não é mesmo? E aí depois que Deus, ele mandou aquelas pragas, Deus, ele fez sinais e maravilhas para aquele povo. O Senhor, ele, ao povo sair, Faraó com seu exército veio atrás daquele povo. E Deus livrou aquele povo de novo da morte. E depois de tudo isso, o que o povo fez? O povo traiu ao Senhor. O povo, ele adorou, eles fizeram outro Deus e adoraram aquele Deus. E o tema dessa palavra é: o que fazemos enquanto Deus parece demorar? Amém? O que fazemos enquanto Deus parece demorar? Igreja, como eu falei para vocês, o povo de Israel, ele viu milagres, muitos milagres que aconteceram, nós sabemos aqui,
Como eu falei, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, a provisão de Deus com o maná, né? De noite aquele frio, a coluna de fogo, de dia aquele calor, as nuvens. E o povo se irou, se revoltou, se rebelou. Por quê? Porque esperou demais. Moisés subiu ao monte e passou uma semana, passou 15 dias, 20 dias, 30 dias e nada de Moisés voltar. E aí o povo falou, tá demorando muito. Moisés acho que morreu. Não vamos esperar mais não, vamos procurar alguém aqui para substituir, vamos procurar alguma coisa aqui para colocar no lugar de Deus, né? E vamos adorar isso. E o povo, ele perdeu a paciência, sabe? O povo não conseguiu esperar a bênção do Senhor. E quantos de nós, igreja, nós não temos paciência? Nós não conseguimos esperar a bênção do Senhor chegar. Quantos de nós murmuramos porque está demorando, porque não chega logo? Quantos de nós temos sido esse povo que não tem paciência para esperar aquilo que Deus prometeu para nós? A grande lição disso tudo é que muitas das vezes o maior teste da fé não é a luta. Amém? Mas é a espera. Muitas das vezes não é a luta que nós enfrentamos que testa a nossa fé, mas é esperar. Como é difícil esperar, não é? Às vezes a gente tem que esperar o ônibus, a gente reclama. Aí chama o Uber, 5 minutos. Ai, nossa, 5 minutos? É muito tempo para esperar. Aí coloca algo para cozinhar no fogo. Nossa, mas demora muito para ficar pronto. Tudo a gente... E hoje em dia, o que eu percebo? Acho que vocês percebem também. Que o mundo está muito imediatista, né? Tudo é agora, é para já, né? Tem que ser com um clique, tem que ser com uma coisa rápida. E naquela época o povo já não tinha paciência. Hoje eu creio que é menos ainda. E se Deus ficasse 40 dias sem dar um sinal que Ele está com você, vocês permaneceriam? Será que a gente permaneceria? E muitas das vezes Deus, Ele passa mais de 40 dias sem dar um... Mas nós temos que continuar. Nós temos que perseverar, porque Deus, Ele está conosco. Pode ser que Ele esteja em silêncio. Pode ser que Ele não dê nenhum sinal. Mas Ele está conosco. Ele está trabalhando por aquilo que nós clamamos a Ele. Amém? Vivenciar milagres não significa totalmente ter vida com Deus. Ser filho verdadeiro de Deus. Igreja, aquele povo era o povo de Deus, né? O queridinho de Deus. E mesmo vivenciando tantos milagres, muitos se perderam. Porque realmente estavam vivendo pelos milagres, sabe? Não estava vivendo com a entrega. Não estava vivendo com o tete a tete com Deus. Não estava vivendo com a comunhão com Deus. Estava vivendo na rotina, sabe? Como os dias de hoje, vai para a igreja, louva, ouve e vai embora. Não tem uma profundidade, não tem uma entrega verdadeira. Vê muitos milagres, mas não é só aquilo, é só o milagre. Busca a Deus por milagres e não por quem Ele é. Igreja, o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, amém? Mas Ele é um Deus poderoso, grandioso, muito além de milagres. O nosso Deus é um Deus que quer morar com a gente no céu. O nosso Deus é um Deus que se entregou no madeiro, morreu por mim e por você. É muito além do milagre.
O Senhor, Ele quer nos lembrar nessa noite que mesmo que Ele esteja em silêncio, que mesmo que eu e você estejamos esperando, continue confiando, continue firme, não se perca como esse povo. Amém? Não desperte a ira do Senhor, mas fique firme, porque Deus, Ele vai entregar a promessa que Ele fez para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém? E eu pontuei aqui alguns pontos. Primeiro é, a impaciência pode nos afastar de Deus. A impaciência pode nos afastar de Deus. O problema não era apenas a ausência de Moisés, e sim a falta de confiança em Deus. Moisés, ele se ausentou 40 dias no monte. E nem por isso Deus não estava lá com eles. E nem por isso eles tinham que parar de confiar. Amém, igreja? Mesmo que tudo parece que diga não, mesmo que Deus esteja em silêncio, mas permaneça, confie no Senhor. Amém? Quando Deus não responde no nosso tempo, somos tentados a procurar substitutos e fazer do nosso jeito. Quando Deus, Ele não responde no tempo que a gente quer, o que a gente faz? A gente fica lá, adorando, estou bem, vai vir. A maioria das vezes não. A maioria das vezes nós procuramos meios de resolver sozinho. Ou a gente procura alguma coisa para substituir a ação de Deus. E ainda assim, muitas das vezes a gente pensa que ainda Deus está no controle. Sabe? Faz uma coisinha. Não, mas Deus está no controle. É Ele que está fazendo. A gente se engana a nós mesmos. Amém? Então, igreja, deixa o Senhor Ele fazer o que tem que fazer. O rápido sai cru, né? Eu até na hora que eu estava estudando essa parte, me veio na cabeça aquele bolo de caixinha, não é? Quando a gente... vamos comprar o bolo de caixinha para fazer um bolo, né? Aí não é rápido, que aí já mistura lá o leite, já faz lá, já coloca. É gostoso? É, mas... E o bolo que é feito lá com toda a matéria-prima, né? Por exemplo, de cenoura, que rala a cenoura, bate a cenoura, faz todos aqueles passos lá, né? Para fazer um bolo ali, bem detalhado. Não é mais gostoso? Não é? É a mesma coisa, igreja. Às vezes o rápido não sai perfeito. Às vezes o rápido não sai de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, não esperar o tempo de Deus, a gente recebe uma coisa que não chega nem perto do que aquilo que Deus tem para nós. A falta de paciência, a falta de esperar, mas eu já estou orando. Mas já estou orando há 5 anos, mas eu já estou orando há 10. Eu estou orando por um propósito há 12 anos e não aconteceu ainda. E muitas das vezes, pessoas ou situações querem me falar, mas não vai acontecer. E na hora eu falo, vai acontecer sim. Não é se vai, mas vai. Então, igreja, pode passar 12 anos, 15 anos, o tempo que for, mas o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Assim como foi na vida da Cris. O Senhor, Ele concluiu a boa obra. Levou um tempo, mas o Senhor, Ele concluiu. Nessa noite, se você está cansado de carregar tudo que você vem carregando, se você está cansado muitas das vezes de orar, se você está cansado muitas das vezes de buscar e não ver a resposta de Deus, nessa noite eu quero te lembrar, continue. Continue buscando. Continue clamando. O Senhor, Ele está ouvindo, o Senhor, Ele está com os ouvidos inclinados à voz daqueles que clamam a Ele. A palavra do Senhor diz isso. Amém? Em nome de Jesus. Então, muitas das vezes nós procuramos jeitos, né? O jeitinho brasileiro ali de resolver a situação no lugar de Deus.
né? E muitas das vezes o que que é? O que que a gente faz? Opta por soluções rápidas. Muitas das vezes a gente procura pessoas para resolver o problema e não consulta a Deus. Muitas das vezes, esse valor aqui em dinheiro vai resolver a situação. Sabe? Então nós precisamos confiar, igreja. Nós precisamos confiar no Senhor. Nessa noite o Senhor, Ele quer nos lembrar. Continue, confie. Amém? Em nome de Jesus. Nem todo atraso é abandono. Às vezes Deus está trabalhando enquanto nós estamos esperando. Em nome de Jesus. Esperar em Deus é necessário. A vida do cristão também é esperar em Deus. Amém? Vamos ler o versículo 7 rapidamente? Olha que forte esse versículo. O que Deus diz aqui. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Nessa hora que eu li isso aqui, parece eu senti a tristeza, sabe? De Deus, acho, naquele momento. A ingratidão, né? Deus pode ter pensado, eu fiz tudo para aquele povo, eu salvei aquele povo. E eles estão lá. Esqueceram de mim. Já estão adorando outro. A multidão, o povo se corrompe. Mas o verdadeiro servo é fiel em qualquer circunstância. Nessa noite eu te pergunto, você é povo ou você é servo fiel? Versículo 8. Aí Deus ele fala aqui, ó. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Meu Deus. Você vê que Deus ele fala assim que muito depressa se desviaram daquilo que ele ordenou. Muito depressa o povo esqueceu, muito depressa o povo desobedeceu. E a desobediência nos impede de chegar à terra prometida. A falta de confiança nos impede de chegar à terra prometida. A impaciência nos impede de chegar na terra prometida. A falta de fé nos impede de chegar à terra prometida. E um dos 10 mandamentos é o quê? Não adorar outros deuses. E quando a gente troca Deus por outra coisa, é adorar outros deuses. Quando nós trocamos ao Senhor por outra coisa, é desobedecer ao Senhor. E desobedecer é não chegar na terra prometida. Igreja, isso muito forte, porque às vezes nós fazemos isso todos os dias e nós nem percebemos. Quantas vezes nós trocamos a Deus? Por um passeio, pela preguiça, pelo sono, né? Por qualquer coisa. Ah, não, hoje não vou lá, não. Ah, não, hoje eu não vou orar porque eu tô com dor de cabeça, tô cansado. Ah, hoje eu vou em algum lugar. A gente tem que mesmo, a gente tem que passear, a gente tem que aproveitar. Mas não pode ser o principal, sabe? A gente pode fazer tudo isso, mas ter Jesus como o principal na nossa vida. Porque mesmo quando nós não estamos aqui, aonde nós estivermos, nós temos que ter Deus como o principal da nossa vida. Mas quando o nosso coração realmente sai
da presença, quando o nosso coração já não se importa mais com o que Deus ele está pensando quando nós fazemos algo, ou quando nós não nos importamos com aquilo que nós falamos, nós perdemos a promessa de Deus. Nós perdemos o caminho da terra prometida. Amém? Porque nós estamos adorando outros deuses. Nós estamos colocando outra coisa no lugar de Deus. E no verso 33, Deus ele fala aqui. Vamos ler? Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Que nosso nome nunca se risque do livro do Senhor. Amém? Que ele permaneça até a volta de Jesus. Segundo ponto. Todo ídolo nasce quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. É o que eu já estava falando. Todo ídolo nasce quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar. Deus ele saiu do primeiro lugar da sua vida. Automaticamente, nós estamos idolatrando outra coisa. Quantos idolatram a religião? Quantos idolatram a igreja? Quantos idolatram a família no lugar de Deus? O que o Senhor ele fala? Ame a Deus acima de todas as coisas. O Senhor ele não quer ser o segundo da sua vida. O Senhor ele quer ser o primeiro. O Senhor ele quer ser a primazia. Acho bonita essa palavra, primazia. Que no nosso dia a dia realmente, igreja, sabe? Nós vamos colocar o Senhor. Por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, pelo sacrifício que Ele fez, por Ele ter nos mantido de pé todos os dias, sabe? Por tudo. Nós temos que manter Ele em primeiro lugar no nosso coração. O povo transformou ouro em um Deus. Hoje os ídolos podem não ser imagens, como eu falei, dinheiro, carreira, relacionamento, a própria vontade. Um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar que pertence somente a Deus. Amém? Terceiro ponto. O que valorizamos revela quem adoramos. O que valorizamos revela quem adoramos. O povo naquele momento que Arão pediu, o Abraão pediu o quê? Os brincos de ouro, não foi? Da família, dos filhos, da esposa, para construir o bezerro, certo? Eles sacrificaram recursos ali para alimentar a idolatria deles. Eu creio que naquela época ouro, como hoje, né? Não é uma coisa... Acho que naquela época era mais valioso ainda do que hoje. E eles sacrificaram ali, eles entregaram o ouro ali. Não, quero resolver aqui o problema. A gente quer aqui um ser aqui que a gente possa adorar. Sabe, eles se sacrificaram por aquilo. E eu fiquei pensando, será que eles se sacrificaram com a mesma intensidade para Deus? Em algum momento? E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm sacrificado hoje? O que você tem dado de valor? Aí está o seu coração. Amém? Onde estão sendo investidos o nosso tempo, a nossa energia e o nosso coração? Aonde? Vocês não precisam falar alto. Você mesmo pode responder para si mesmo. Essa resposta vai dizer aonde está o seu coração. Se é no Senhor ou não. Jesus ensinou que onde está o tesouro, aí estará também o nosso coração. Amém? Arão deveria ter zelado, mas fez o que o povo pediu. Foi influenciado.
Gente, Arão ali era um dos braços direitos, né, de Moisés, e ele ficou ali naquele lugar. E qual seria a atitude dele naquele momento? Não, nós não vamos fazer nada. Nós vamos esperar Moisés, vamos orar, vamos jejuar. Não ser influenciado pelo povo. E vocês viram que depois que a gente leu, ele ainda colocou a culpa no povo. A culpa não foi dele, foi do povo que era mau, né? E eu te pergunto hoje, eu faço uma pergunta para mim e para você hoje. O que tem te influenciado? O que influencia você e eu hoje? É pro bem ou pro mal? Quem tem te influenciado? Amém? Muitas das vezes nós temos que ser prudente, igreja, sabe? Com os nossos irmãos, falar alguma coisinha aqui, ou não, vamos fazer aquilo ali. Não, vamos orar. Não, vamos, né, vamos permanecer, não vamos procurar um pastor, o bispo, alguém para auxiliar a gente. E não, vamos ir na onda, vamos se dizer, né? Mas nós temos que ser a luz, amém? Aonde nós estivermos, ali nós temos que ser a luz. No nosso trabalho, nos nossos estudos, em qualquer lugar que a gente for, nós temos que influenciar. Nós temos que influenciar Cristo naquele lugar. Nós temos que pregar e falar do amor de Jesus naquele lugar. Amém? E por último, o arrependimento é o caminho de volta. Glória a Deus. Moisés destruiu o bezerro. Eu acredito que naquela hora, né, sabe que eu penso assim, né, quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico imaginando, né, como que é as coisas. E no momento que Deus ele fala, o meu povo, né, fez outro Deus, Moisés, desce lá, que o povo se corrompeu, né, o povo está adorando outros deuses. Eu creio que Moisés falou, não é possível, não acredito, né? E aí Deus falou ali que ia, né, destruir tudo, fazer aquilo, e ainda Moisés pediu em favor do povo, porque eu acredito que Moisés não estava 100% ainda ali, confiando no que estava acontecendo. E não, Senhor, cuida, né, não faz isso, não, tal. E aí ele desceu. E quando ele foi descendo, eu ouvi um barulho. Não era barulho de guerra, não era barulho de... aqui fala... deixa eu ler aqui. Não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Acredito que ele foi descendo o monte, sabe? E o som foi ficando mais alto. E aí, nossa, canção, não é possível. E aí, na hora que ele desce o monte, vê lá o povo em volta do bezerro, e ajoelhando para o bezerro, e ali adorando o bezerro. O que a palavra fala que ele faz? Na hora ele se ira, pega espada, corta ali o bezerro. Acho que na hora ele ficou tão transtornado, né? Porque é ser humano, gente, né? A gente também, quando vê uma situação, a gente já age pelo impulso. Então, Moisés, ele foi ali, né? Aconteceu tudo isso que a gente leu, destruiu o bezerro. Muitas pessoas perderam a vida aquele dia, né? O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa. É abandonar aquilo que nos afastou de Deus. Aquele que se arrepende verdadeiramente não é só a culpa, sabe? Mas é realmente se afastar daquilo que tira eu e você da presença do Senhor. Amém? É abandonar aquilo que nos afastou de Deus. Não existe restauração sem arrependimento. Então, naquele momento, muitos ali se arrependeram e mantiveram as suas vidas. Deus reescreve as tábuas depois que Moisés quebrou. Depois, lendo a palavra, Deus ele reescreve as tábuas. Amém? E
E me veio assim que o pecado ele até pode quebrar aquilo que Deus ele nos dá. Mas o arrependimento ele restaura aquilo que foi perdido. Então naquele momento as tábuas se quebraram, tudo aquilo aconteceu, mas após o arrependimento, Deus ele se voltou para o povo. Deus ele reescreveu as tábuas e restaurou a aliança com o povo dele. Nessa noite, se você está longe do Senhor, nessa noite se a sua aliança ela está quebrada com o Senhor ele quer restaurar tudo aquilo que você perdeu. O Senhor ele quer restituir tudo aquilo que você perdeu. Em nome de Jesus, na presença dele. Porque o arrependimento traz restauração. A partir do momento que é uma entrega, um arrependimento verdadeiro, Deus ele restaura a nossa casa, Deus ele restaura a nossa família, Deus ele restaura a nossa vida. Porque Deus ele procura um coração verdadeiro, um verdadeiro adorador, um coração temente ao Senhor, um coração que se entregue verdadeiramente para o Senhor, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos que ele está em silêncio. Mesmo assim, o verdadeiro adorador, o verdadeiro servo, continua buscando o Senhor, continua fortalecido na presença do Senhor. Amém? E para nós concluirmos, o povo caiu porque perdeu a capacidade de esperar. Hoje, se você não entendeu nada do que eu falei aqui, se você esqueceu a primeira palavra que eu disse aqui hoje, ou a primeira frase, mas nessa noite eu quero que você saia com isso no seu coração, de que a paciência é importante, de que a espera no Senhor ela é importante, de que mesmo diante do silêncio, Jesus ele está com você. Jesus ele está trabalhando, mesmo no silêncio, Jesus ele está executando, Jesus ele está fazendo aquilo que você e eu temos clamado a Ele. Nessa noite que você saia daqui, sabe, realmente leve na presença do Senhor, sabendo que Deus ele trouxe uma resposta, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do silêncio, Deus ele está comigo e com você. Nós possamos hoje dormir em paz, porque Deus ele está no negócio, Deus ele está agindo na nossa causa. Deus ele está agindo na nossa família. Deus ele está agindo naquilo que todo mundo fala que não vai acontecer, mas ele está agindo nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando. Mesmo que tudo diga não, mas eu creio, nós cremos, Senhor. A pergunta que hoje eu deixo para vocês é: o que você faz quando Deus parece estar em silêncio? Você continua confiando? Você cria seus próprios bezerros de ouro? Ou você permanece fiel até o agir dele? Que nessa noite nós possamos continuar fiéis até a execução, até a chegada da promessa, até a chegada da terra prometida. Amém? Quem aprende a esperar em Deus não precisa construir substitutos para a presença dele. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Repita assim comigo: Senhor, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Mostra-me se existe algum bezerro ocupando o seu lugar. Tudo aquilo que ocupa o teu lugar no meu coração, eu entrego ao Senhor hoje. Eu entrego hoje diante de ti. Ensina-me a esperar. Ensina-me a confiar. E ensina-me a permanecer fiel
até o fim. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor.